Pessoal, eu acabei adquirindo esse livro aqui com o tema Pensamento de Rico e Pensamento de Pobre. É de uma editora Fundamentos e o que acontece? Eu acabei tendo curiosidade por conta do tema. O tema foi um tema bem chamativo e o que acontece? Na leitura desse livro aqui eu pude aprender diversos ensinamentos sobre essa questão de pensamento. Será que existe uma diferença de pensamento de rico e pensamento de pobre? Quais são os pontos importantes que diferenciam esses pensamentos? Fica até o final desse vídeo que eu vou estar mostrando para você essas diferenças e que a gente pode estar aprendendo juntos também. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vou pedir uma ajuda para você, viu? Deixa o comentário aqui embaixo, se inscreva no meu canal, me ajuda toda semana a compartilhar com vocês uma leitura que eu faço de um livro e que a gente pode estar aprendendo juntos. Sem mais delongas, roda a vinheta. Brian Tracy é um palestrante renomeado, um consultor também de negócios, e no livro dele ele abordou muitos pensamentos que diferenciam uma pessoa bem-sucedida, né? Que são pessoas com pensamento de rico e com a diferença para pessoas com pensamento inferior. Então fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você os pontos que eu encontrei com bastante importância. Eu quero mostrar para você que vai nos ajudar aí a ter uma clareza melhor do que a gente pode ter nesse livro aqui. O primeiro ponto importante que eu vi no livro é a questão do pensamento a curto prazo e o pensamento a longo prazo. No livro, ele foi abordado no seguinte ponto, que pessoas que têm pensamento de rico tendem a se planejar de no mínimo 3 a 5 anos. Que planejamentos são esses? São planejamentos de negócios, planejamento financeiro, planejamento familiar. Então assim, pessoas que tendem a se planejar isso com antecedência tendem a ter um resultado melhor. No livro ele faz uma pergunta. Tente imaginar como você quer se encontrar daqui a 5 anos e se imaginando aqui daqui 5 anos, o que você pode fazer hoje para que você possa chegar no pensamento que você está tendo hoje daqui em 5 anos. O pensamento a curto prazo são pessoas que só pensam no imediato, no agora, né? Então assim, pessoas que não procuram se planejar, que não procuram ver ela mesma com a sua vida daqui a um certo prazo para que ela possa entender aonde que ela quer chegar. Então essa diferença de pensamento a curto e a longo prazo é um dos pontos que diferenciam pessoas que têm um sucesso um pouco melhor, tende a obter o sucesso lá na frente em relação de pessoas que só pensam a curto prazo. Pessoas que são imediatistas, pessoas que só pensam no agora. O segundo ponto que eu aprendi nesse livro é sobre a questão de você aprender a ficar em silêncio. O que quer dizer com isso? Muitas das vezes a gente é deparado para poder tomar uma decisão muito importante na vida ou analisar uma certa situação. É extremamente você se guardar, tentar desligar o celular, toda essa questão de mídia, redes sociais e focar naquela decisão que você quer tomar. Muitas das vezes você vai se deparar com uma decisão extremamente importante e é necessário você ficar em silêncio, ter o seu próprio momento para que você mesmo possa ter uma melhor decisão. Essa decisão ela está atrelada à carreira, pode ser também uma questão familiar ou uma questão profissional. Então é extremamente importante você ter esse momento da pessoa, esse momento de silêncio para você pensar e analisar melhor uma decisão. Uma pessoa que toma conta de equipe, gerenciam pessoas, isso também pode ser extremamente importante para você não tomar uma decisão errada. Então aprender a ficar em silêncio e analisar melhor a situação é uma diferença muito grande de pessoas que tendem a ter um pensamento de rico em relação a pessoas que têm um pensamento de pobre. O terceiro ponto que eu vejo muito importante é mantenha-se informado. Pessoas que têm pensamento de rico são pessoas que sempre estão atentas com a questão da informação. Sempre está
aberto para leituras de livros, de assuntos diferentes, sempre estar atento com os jornais para você saber o que está acontecendo na política, na economia, em diversos assuntos. Então, assim, pessoas que têm pensamento de rico, ela tem isso como prioridade, você se mantém informado. Pessoas que têm um pensamento de pobre normalmente não têm esse pensamento. Normalmente eles perdem seu tempo com as redes sociais, com coisas que muitas vezes não agregam na sua vida profissional, pessoal. Então, assim, essa questão de você se manter informado é uma das coisas que mais me chamam a atenção e que vejo que é extremamente importante. Você ter o hábito de leitura, de você procurar ter uma busca de assuntos diferentes, de saber o que está acontecendo no dia a dia, na semana, em assuntos importantes, ajuda bastante você a tomar uma certa decisão e você também crescer na carreira profissional e pessoal também. O quarto ponto nesse livro que eu vi é sobre tenha suas metas bem claras. Metas são pequenos objetivos que ao final deles chegam na meta onde você quer alcançar. Então, assim, pessoas que têm pensamento de rico, eles tendem a escrever as suas metas. Ele para no seu momento pessoal, escreve aquilo que ele quer alcançar e estabelece prioridade nas suas metas que você escreve. Então, assim, pessoas que não têm pensamento de rico, elas normalmente não têm essa prática, não têm esse hábito de você parar, pensar, tentar pensar no seu objetivo, na sua meta. O quinto ponto importante que eu vi nesse livro é a questão das atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Pessoas que têm pensamento de rico, elas tendem a se planejar um dia antes para poder saber quais são as atividades que vai realizar no dia seguinte ou na sua semana. A partir dessas atividades que ele esclarece e determina no seu dia, sempre há alguma dessas atividades que deve ser a das piores para ser resolvida. O pessoal que tem esse pensamento de rico, eles priorizam resolver elas sempre primeiro, na parte da manhã. Pessoas que não têm pensamento de rico, ou seja, que têm pensamento de pobre, eles tendem sempre a procrastinar esses problemas, sempre resolver depois, e acaba não resolvendo. Então, assim, ter o pensamento de rico nessa questão é sempre você planejar suas atividades que você vai realizar no seu dia e priorizar as que tem mais problema para ser resolvido primeiro. O sexto ponto que eu vi que é importante é tenha foco e evite distração. Uma das coisas que é extremamente importante para as pessoas que vai executar as atividades que foi planejada no seu dia a dia, se você não tiver foco, você não consegue realizar essas tarefas e essas atividades no seu dia a dia. Então, assim, pessoas que têm pensamento de rico, eles tendem a focar, eles evitam essa distração. Distração como, por exemplo, o celular, por exemplo, um item que ele comentou bastante. Normalmente as pessoas tendem a ficar focadas nos e-mails. Por exemplo, olha os e-mails mais de 5 vezes por dia. No livro ele comenta que se você olhar o e-mail na parte da manhã uma vez só e na parte da tarde uma vez só, já é o suficiente para você ter o foco, para você atrelar as atividades que você precisa executar. Então, pessoas que são distraídas, pessoas que ficam no celular, pessoas que muitas das vezes perdem tempo no seu trabalho, tendem a não conseguir executar as suas atividades mais importantes. Então, assim, a diferença de pessoas que têm pensamento de rico em relação às pessoas que têm pensamento de pobre também é nesse ponto. As pessoas que têm pensamento de rico, elas são mais focadas no seu trabalho, tendem a tentar executar suas tarefas para que sejam concluídas e para que possa sempre melhorar no seu dia a dia. O sétimo ponto que eu vi que é extremamente importante também e que me chama bastante atenção é a pessoa ter um pensamento flexível. Pessoas que têm pensamento flexível são normalmente pessoas que têm um pensamento de rico. O que seria isso? São pessoas que são fáceis para mudança, são pessoas que são fáceis para sair da zona de conforto, são pessoas fáceis para aprendizado. Então, assim,
Esse tipo de pessoas são pessoas que tendem a alcançar seus objetivos e alcançar suas metas. Pessoas que têm pensamento de pobre normalmente são pessoas um pouco mais cabeça fechada para algumas coisas. São acomodadas para fazer algumas coisas, não tende a procurar aprender ou querer buscar coisa nova. Então, assim, ter esse pensamento flexível é um dos pontos que eu vi que me chamou muita atenção e que realmente é verdade. São pessoas que tendem a se renovar, sempre mudar, para que seja sempre melhor no seu dia a dia. O oitavo ponto que eu vi que também é importante é a questão da atividade física. Pessoas que têm pensamento de rico sempre tendem a se cuidar do seu corpo, da sua mente, procurando fazer qualquer atividade física para que o seu dia seja melhor. Ou seja, são pessoas que acordam um pouco mais cedo, se planejam para fazer uma atividade física, se cuidando para que possa ter um dia um pouco mais produtivo, mais agitado, para que você possa conseguir resolver seus problemas. Pessoas que têm pensamento de pobre normalmente não conseguem ter essa disciplina, essa atividade. Normalmente não pensam em se cuidar, em querer fazer uma atividade física para que seu dia possa ser produtivo. Então, assim, é uma das coisas que é extremamente diferente e que realmente você vê que algumas pessoas em prática têm essa disciplina. Então, assim, pessoas que procuram sempre cuidar do seu corpo, da sua mente e que queira sempre melhorar para que seu dia seja produtivo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe um comentário também o que você achou sobre esses temas que foram abordados e também vou pedir uma força para vocês. Me ajuda a atingir e a alcançar esse objetivo que eu tenho de ter 1000 inscritos, tá bom? Então, se você gostou, fico aí na expectativa de você poder me ajudar com a sua inscrição e com seus comentários. Se você quiser adquirir esse livro aqui, vou estar deixando na descrição desse vídeo o link para você poder adquirir ele. Eu acredito que você vai poder aprender muito sobre as questões do que foi abordado, dos pensamentos de rico e pensamento de pobre. Eu acabei abordando os principais que mais me chamou a minha atenção. E assim, eu acho que vai ser um grande aprendizado para você também. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo, até o próximo livro. Abraço, até mais. Tchau, tchau.